Então, gente, graça, paz e muita saúde da parte de Deus para mim, para você, para sua família, para todos nós. A gente começa um ano de novo, cheio de incertezas, de batalhas, mas com a graça de Deus nós vamos superar todos esses desafios. Não é a primeira crise que a humanidade passa, não é a primeira crise que pessoas que creem em Deus passam. Essa crise vai passar também. Deus vai nos sustentar, vai nos erguer e a gente vai continuar indo para frente. Há 2 semanas nós começamos a série Respiração da Alma, que é uma experiência prática de intimidade com Deus através da oração. É o que a gente está tentando fazer, tanto comunitariamente como de maneira particular, individual. Os salmos, eles serão uma espécie de bússola nessa jornada que a gente está tendo de busca de intimidade com Deus, nesse caminho. E a gente tem um guia de oração que está disponível na bio do nosso Instagram. Você pode baixar, você pode procurar o nosso WhatsApp também do Espaço Novo Tempo, caso você queira receber uma cópia em PDF. É um guia muito simples, mas que ajuda a gente a caminhar em oração, pensando nos auxiliar mesmo nesse processo. Nesse guia tem uma referência de 2 salmos para cada dia e 5 perguntinhas simples para a gente responder, para nos ajudar a interagir com aquele salmo de maneira um pouquinho mais próxima e moldar a nossa própria oração. No horário que for mais conveniente para você de manhã e no horário que for mais conveniente para você à noite, você tira um tempinho. Normalmente a grande maioria dos salmos você vai gastar menos de 1 minuto para lê-lo, mas aí depois com calma você reflita e faça a sua própria oração. Essa é a experiência que a gente está sugerindo e convidando todo mundo a fazer. Através da Bíblia, a gente desenvolver, aprimorar e aprender melhor a orar e comunicar com Deus, fazer nossa alma respirar. E ao mergulhar nos salmos, ao nos aproximarmos deles assim com honestidade, a gente vai perceber que as emoções elas são centrais na experiência da oração. Os salmos estão envoltos em emoções intensas, às vezes mais positivas, às vezes mais negativas, mas o que o salmista faz não é nem negar suas emoções e nem se deixar dominar por elas, mas aprender a lidar com elas na presença de Deus. E diante de momentos desafiadores para a nossa saúde emocional, é uma experiência que tem me ajudado, tenho ouvido que tem sido uma bênção para muita gente e quero te convidar para continuar ou iniciar essa jornada. É um exercício muito legal. Tanto esse conjunto que a gente está fazendo aqui nessa série, que vai durar todo o mês de fevereiro, que é a gente junto refletir aqui e aprofundar em cada um dos salmos que a gente vai tirar como exemplo, como também individual esse processo dia a dia. No primeiro episódio a gente falou do Salmo 3 e a gente falou de medo. De fato, nós vivemos dias assombrosos, o cenário sanitário, socioeconômico, político é amedrontador para muita gente. Todavia, é possível a gente não ser dominado pelo pavor. E a gente começou a entender um pouquinho isso há 2 semanas atrás, quando a gente fez o nosso primeiro episódio. Está lá no nosso canal do YouTube. Caso você não tenha visto, eu te convido a ir lá e se atualizar e compartilhar com outras pessoas também que estão passando por momentos de angústia e de medo. Hoje a gente vai falar de dor. Hoje a gente vai falar de sofrimento. O problema do sofrimento não é apenas um dos maiores dilemas teológicos da história humana. Ele também é um dos dilemas mais intensos, provavelmente, da história particular de muitas pessoas, talvez de muitos de nós. A fé num Deus perfeito, num Deus de amor, num Deus de poder, ela é confrontada pela realidade cruel de injustiça e de dor reinante em nosso mundo. Então, desde o início da história do planeta, diariamente, pessoas que creem e pessoas que não creem nesse Deus enfrentam as mais terríveis tragédias. Como, por exemplo, talvez você tenha ouvido falar de um recente acidente que tirou a vida do pastor Amaury Vasconcelos do Espírito Santo, aqui perto da gente, 39 anos, início do ministério, deixou a esposa, um filho e um bebê, fazendo trabalho ministerial. Cada um de nós tem marcas da presença do mal no mundo, e alguns têm marcas muito intensas, muito profundas, muito pesadas. Em alguns a ferida ainda está aberta, sem previsões de melhora. E a pergunta natural que muitos fazem nessas horas é: onde
está Deus no meio do meu sofrimento. Ao perguntar essas coisas, alguns dizem que vão desistir da fé e realmente desistem. Outros passam a enxergar Deus como alguém distante, insensível ou até mesmo um inimigo. Não descartam que ele existe, mas o consideram como alguém que os despreza, que os ignora, que não enxerga a sua dor. E outros lutam para conciliar o amor de Deus e a sua dor. E muitas vezes não conseguem grandes avanços. Esse é um dilema, esse é um paradoxo que atinge muita gente. E que talvez pode já ter te atingido em alguns momentos, talvez está te atingindo agora. O que significa orar quando nós estamos sofrendo? Já comentamos outras vezes, em outros momentos aqui, que a Bíblia não é um livro de respostas para as nossas questões intelectuais. Ela não tem essa preocupação. Mas ela é uma revelação de como que Deus age na história humana, incluindo como que Deus age em momentos de dor e sofrimento. Cerca de 1/3 de todos os salmos são a expressão de como cada salmista, cada um dessas pessoas que compôs esse salmo, lutou nesse dilema, em oração. Como é que eu vou conciliar um Deus que me ama com o sofrimento que eu estou passando? E o Salmo 22, que a gente vai meditar hoje, é um desses exemplos. Então vamos fazer uma leitura primeiro inteira, com atenção do Salmo 22, e depois a gente vai analisar ele com mais calma. Salmo 22, salmestre de canto, segunda melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Verso 1. O Salmo 22 começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tem sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salvou-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores em meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, ó vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos, na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida.
A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura, onde vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Muito bem. Como que os salmos lidam com o problema do sofrimento? Essencialmente por meio de lamento e protesto. Note, quando a gente leu, a gente viu que Davi não nega o que sente e nem se deixa dominar pela dor. Ele lamenta e ele protesta. Uma pergunta: quando que foi a última vez que você orou sem agradecer, pedir perdão ou fazer pedidos? Tente lembrar. Essa tende a ser a estrutura básica das nossas orações, certo? E tudo ok, em ser grato, em ser arrependido, em ser dependente. Isso não é uma coisa errada. Quando sofremos, os pedidos tendem a ganhar atenção especial e até exclusiva. Inclusive, eu peço que vocês orem pelo Ministério de Oração. Estava conversando com a nossa líder, a Alânia, e ela está preocupada em relação às emoções e à força espiritual dos nossos intercessores, devido a tantos e constantes pedidos de situações difíceis, pesadas, complexas, trágicas, que eles recebem, intercedem e experimentam também. E são empáticos a essa dor, que estão orando por nós. Portanto, eu quero te convidar para clamar por aqueles que sempre clamam por nós. Tem um grupo de pessoas que todas as semanas oram por todos nós. Oram por essa comunidade e oram por vários pedidos que nós estamos orando. Oremos por eles. Lembrem-se dessas pessoas, que são nossos intercessores, porque os tempos são maus. Se puder orar com eles, encorajando-os, seria muito bom fazê-lo também. Voltando aqui, eu dizia que na dor a nossa tendência é só pedir. É uma tendência, fácil. Porém, embora Davi faça pedidos, ele investe uma pequenina parte do salmo para fazer isso. Vamos fazer uma passagem bem rápida aqui. Ele começa assim, no verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Verso 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. No verso 3, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. No verso 6, ele diz, mas eu sou verme, não sou homem. No verso 12, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. No verso 13, contra mim abrem a boca, como faz o leão. 14, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu dentro de mim. Verso 16, cães me cercam. Verso 18, repartem entre si as minhas vestes. Repara, não tem pedidos aqui. Ele não está pedindo nada. Davi descreve minuciosamente o que está se passando com ele e como que ele está se sentindo. É isso que ele está fazendo. Ele não está pedindo. A grande maioria dos salmos se concentra em lamentar. Então, só no verso 19 que ele vai começar a fazer pedidos. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Verso 20, livra a minha alma. Verso 21, salva-me. E acabou. Ele para de pedir aí. Então, de toda a conversa com Deus, o que menos Davi faz é pedir. No meio de sofrimento intenso. Ele está sofrendo. Por que ele ora assim? A gente precisa se perguntar. Talvez não seja uma atitude tão consciente, mas quando nós nos encontramos no meio de sofrimento, facilmente nós costumamos pensar assim: Deus já sabe o que está acontecendo comigo, Deus já sabe também como é que eu estou me sentindo. Então, o que eu preciso fazer é dizer exatamente para ele o que ele tem que fazer para resolver essa questão. Agora perceba que Davi faz exatamente o contrário. Deus já sabe o que ele tem que fazer. Então eu vou partilhar com ele o que se passa e o que eu estou sentindo. Ele faz um caminho contrário
do que muitas vezes é a tendência da nossa oração e do nosso pensamento. O salmista investe 6 vezes mais versos, ou seja, mais tempo, mais palavras, para lamentar e para descrever como é que está o coração dele com Deus em relação aos pedidos que ele faz. Tem aprendizado para a gente aqui. De novo, vamos tentar lembrar quantas vezes eu já orei assim. Quantas vezes eu já investi mais tempo dividindo as experiências e as emoções que eu tenho com o Eterno do que ele indicando o que ele tem que fazer. Do que dando para ele um checklist, um roteiro das coisas que eu espero que aconteçam. A maioria das minhas orações, especialmente em momentos de dor, eu confesso para vocês, é bem diferente desse salmo. A minha tendência é pedir. Pedir. E dizer para Deus o que ele tem que fazer. Há alguns anos, eu conheci alguns sites na internet que trabalham como espécie de defesa do consumidor. Você já deve ter visto alguns deles por aí. Caso você tenha se sentido lesado por alguma empresa, você faz uma reclamação nesses sites de forma pública e aguarda uma resposta da empresa que começa a ter ali, vamos dizer assim, a sua reputação alterada de alguma forma, né? E o interessante é que boa parte desses textos, se você ler das reclamações, são protestos. Tem até um site que eu acho que leva um nome parecido com isso. Se gasta pouco pedindo. O foco é descrever, por vezes, de modo bem dramático, a situação e expor o seu descontentamento com aquela empresa, com aquele fornecedor, enfim. Por exemplo, eu tive um dissabor terrível com uma empresa de internet que vende passagens aéreas. E outro serviço de turismo, eu devia até falar o nome, mas não vou evitar, porque não é o foco da nossa reflexão aqui. Mas comprei passagens aéreas por ali para um convidado que ia estar com a gente aqui na igreja no ano passado. No início do ano, final de março. E se você se lembra bem, foi exatamente o início da crise sanitária que a gente está vivendo. Então, a questão dos voos e tal, ficou uma confusão, né? Então, com o cancelamento de todos os eventos, eu tive que, inclusive, cancelar a passagem, buscar meios de reorganizar, marcar. Todo mundo teve que fazer isso, né? Ou várias pessoas tiveram que fazer isso. Agora, fui tentar falar com a empresa, quem disse que eu conseguia? Eu não tinha telefone do saque, e-mail a empresa não respondia, nem sequer tinha, vasculhei, custei achar um e-mail, enviei, estou aguardando a resposta até hoje. As informações deles é que tudo seria resolvido pelo site, mas no site deles você não resolve o que você precisa resolver. Tentei muito, tentei ligar, informaram que devido ao momento complexo, eles só iam atender as pessoas que tivessem 3 dias antes da viagem para resolver o impasse. E foi mesmo assim, só depois de... Quando faltavam 3 dias para a viagem acontecer, é que eles me atenderam. Tentei bastante, mas conseguiram me atender por telefone. E aí depois desses dias de luta, pedi o reembolso, pedi para que eles reorganizassem o processo, cancelando tudo, devolvendo o dinheiro, etc. e tal. A menina, pouco simpática, registrou o que eu falei, me mandou o protocolo, e pensando eu que estava tudo certo, meses depois recebi um e-mail dizendo que não tinha como mais cancelar, que eu ia poder ter uma espécie de voucher para remarcar a passagem e tal. Aí fui tentar remarcar a passagem, mas eles não aceitaram trocar o passageiro. Aí, ok, tentamos remarcar com o mesmo passageiro para esse ano. Não consegui. As opções de sair da mesma origem do passageiro e vir para o mesmo destino não eram possíveis. Dizendo, inclusive, no site deles que você poderia até alterar o roteiro, você não poderia alterar o passageiro. E pronto, e essa situação continua assim. Segundo a empresa, as coisas poderiam ser resolvidas no site, mas não. Né? Então, o que você faz numa situação dessas? Né? Ou você recorre à justiça diretamente, né? Tem que resolver isso, ou então você denuncia em algum desses sites. Mas isso é uma experiência que eu passei, mas que um monte de gente passa repetidamente, infelizmente. Né? E detalhe,
na hora de fazer a remarcação do voo, mesmo não sendo para o origem e destino que eu gostaria, havia um reajuste de taxas. E caso você saia desse reajuste e faça uma compra da passagem normal, ela sai mais barata do que esse reajuste em cima da passagem que você já tinha pagado. Enfim, o mundo em que vivemos, né? Mas quando eu fiz isso para vocês, basicamente, o que eu estou falando é a descrição do lamento e do protesto de uma situação de injustiça, e basicamente o pedido é: preciso de ser ressarcido. Simplesmente isso, do valor, né? Quando a gente vê esse tipo de protesto que é contemporâneo a nós, ele se assemelha um pouquinho a esse tipo de oração que Davi faz no Salmo 22. Lamentar e protestar online pressiona de alguma forma essas empresas que se preocupam com a sua reputação, mas fazê-lo perante um juiz pode lhe trazer algum retorno. Mas agora, orar em lamento e protesto, apresentando sua causa diante do juiz de toda a terra, de Deus, é um caminho de justiça e paz que nada no mundo pode oferecer. Nenhum site pode oferecer, nenhum juiz, nada. Pode dar aquilo que Deus pode dar. E é por isso que, embora Davi muitas vezes recorra àquilo que ele tem alcance em suas mãos, o que ele está fazendo aqui agora é apresentar as suas causas, que a gente nem sabe exatamente quais são, de sofrimento e de injustiça diante de Deus. Se você reparar, no início do Salmo tem uma porção itálica que diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Embora essa introdução não apresente a história por trás do Salmo, igual aconteceu no Salmo 3, que a gente viu no primeiro episódio, tem algo importante aqui para a gente notar. Ela indica o tipo de melodia que deveria ser feita para cantar aquele salmo, para o povo cantar. Eu não sei se você conhece essa melodia Corça da Manhã. Ju, você conhece? O pessoal aqui do louvor. Pois é, provavelmente ninguém sabe que melodia exatamente é essa, mas o músico da época, ele sabia e ele era orientado para cantar daquela forma. O fato de Davi não detalhar a história e a circunstância, mas detalhar a melodia pela qual ela deveria ser cantada, melhor dizendo, convida todos que estão em sofrimento, em qualquer momento de angústia, a aplicar esse lamento de protesto à sua vida. O fato de Davi não detalhar a sua experiência de dor dá oportunidade para que qualquer pessoa tome essa música, essa oração para si. É um convite para que, naquela época eles sabiam inclusive a melodia que ela deveria ser pautada, mas hoje, mesmo nós não sabendo a melodia, a gente pode tomar essa canção como nossa. Existe cerca de 1 milênio de distância entre o momento que Davi passou por aquela dor e compôs o salmo e o dia que o próprio Jesus tomou para si esse salmo na cruz. Pense, quantos cantaram esse hino num período milenar após a própria oração que Davi fez? O Salmo 22 portanto, uma oração que qualquer pessoa que já se sentiu abandonada por Deus pode fazer. No começo do Salmo, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Davi começa dizendo como ele se sente, o que também se configura como um protesto. Deus, você está vendo e eu estou te contando. E aí? O que você vai fazer? Por que o Senhor me abandonou? Essa é a expressão de Davi. Por que você não olha para a minha condição? E tem um detalhe importante para ele falar com tanta liberdade com Deus. De maneira tão sincera e aberta. Deus é chamado por Davi de meu. Vocês repararam? Meu Deus, meu Deus. Há um relacionamento íntimo entre os dois. Essa liberdade de afrontar Deus e falar com Ele diretamente é porque Deus é dele, eles são próximos, eles são íntimos. E essa indignação ela vem exatamente daí, porque eles são próximos. Na sequência, a partir do verso 3, até o verso 5, especialmente, Davi ele vai recorrer ao passado.
ele vai lembrar e ressaltar como é que o livramento divino foi pleno para o povo de Israel. Mas ele não enxerga a mesma coisa na vida dele. Então ele olha para trás e provavelmente ele olha para a experiência do Êxodo, pelo teor das palavras. Ele descreve o evento mais importante da libertação do povo, que é a saída de milhares de pessoas do Egito por uma ação poderosa de Deus. E ancorado nisso, a sua atitude é lembrar a Deus da sua redenção antes e questioná-lo sobre por que não está acontecendo a mesma coisa agora. Ele olha para o que está escrito, ele olha para o que ele conhece da Escritura e fala, Deus, você fez isso lá atrás, e aqui? E comigo agora? Como é que é? É uma prece legítima. Davi e Jesus clamam da mesma forma. Se a gente vai para o verso 6 e o verso 7 especialmente, Davi expressa que o seu sofrimento é tanto que ele se sente inferiorizado a ponto de perder a humanidade. Ele fala, eu sou um verme. Esse tipo de constatação é bastante comum em relatos de quem vive em condições extremas de dor, como, por exemplo, sobreviventes dos horrores nazistas. A perda da humanidade. No dia 27 de janeiro, tem menos de 2 semanas, completaram-se 76 anos da libertação de Auschwitz pelas tropas soviéticas em 1945. Talvez você já tenha ouvido entrevistas de um indivíduo chamado Andor Stern, que é o único brasileiro nato sobrevivente desse campo de concentração. Um homem que ainda muito novo viu sua mãe e outros parentes serem levados para a câmara de gás do infame campo. E ele só foi poupado porque foi usado no trabalho escravo que prisioneiros eram submetidos. Ouvindo esse homem, você vê uma clara ilustração do que Davi quer dizer quando ele se sentiu um verme no meio do sofrimento. Andor dá um exemplo de como que o homem deixa de ser homem, essa é a expressão que ele usa. Repare como o homem deixa de ser homem. Em entrevista à BBC, ele conta que a situação era tão deplorável que o pouco que eles tinham para se alimentar era algo tão desprezível que lhes causava uma diarreia eterna. Embora isso matasse muita gente, não só a comida horrível, a pouca comida horrível, como essa disenteria toda, esse desarranjo intestinal, mas os que ficavam vivos ficavam felizes por sequer poder se lavar, porque no inverno rigoroso era o que os esquentava por um momento. Stern chama isso de o momento em que o homem deixa de ser homem. Perda completa da humanidade. Tanto do oprimido quanto do opressor, que perpetua esse tipo de coisa. E parece triste ter que lembrar essas coisas em momentos onde, infelizmente, ao redor do mundo existem pessoas que de alguma forma veem alguma relação positiva e até exaltam esse tipo de experiência devastadora da humanidade. Davi sente-se um verme, no Salmo 22. O senhor Andor sentia-se um cão, é a expressão que ele usa. Abandonados por Deus. A partir do verso 9, Davi diz, Tu és quem me fez nascer. E me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento. Davi sabe que Deus é seu criador, mas ele começa a descrevê-lo aqui nesses próximos versos como uma parteira. Ele não apenas dá origem à sua vida, como ele o sustenta, ele o carrega quando ele sai do ventre da sua mãe. Mas agora ele está dizendo, onde está você, Deus? Eu sou como um bebê indefeso, sem a mínima chance de me livrar sozinho dos perigos ao meu redor, não se distancie de mim. Não há ninguém além de ti para me acudir, o que eu vou fazer? No verso 12,
E no verso 13, ele usa imagens de animais ferozes, que aqui reflete a ideia do caráter incontrolável da situação. Era como se bestas da terra, descontroladas e vorazes e selvagens, estivessem atacando ele não tivesse a mínima chance nem de se proteger e nem de controlar aqueles animais. A circunstância é desesperadora. Nos versos 14 e 15, ele se descreve literalmente se desintegrando. É como se a vida dele se esvaísse. E a partir do verso 16 e 18, ele descreve que todo mundo ao seu redor é inimigo. Não tem ninguém a seu favor perto dele. No verso 16 ele diz: os cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Uns atacam como cães, outros observam como caçadores, outros o perfuram, outros ainda se aproveitam do que lhe resta. É o verso 18 dizendo que as coisas que ele tinha, as vestes, até as vestes dele, as roupas, são repartidas. Davi está dividindo a sua dor. E quando a gente para pensar, quando a gente para olhar com calma essa descrição, talvez você consiga sentir e ter empatia, pelo menos um pouco, da dor que ele estava sentindo. Embora a gente não saiba exatamente o que ele estava passando. Então, como a gente já mencionou, a partir do verso 19, Davi começa seus pedidos. Não te afastes de mim, socorre-me rápido. Livra a minha vida, salva-me. Curto e direto. Esse é o seu pedido. Ele só faz isso. Às vezes pode soar até meio constrangedor e embaraçoso falar com Deus nesses termos. Não sei para você, mas às vezes para mim parece, soa assim. Investir a maior parte do nosso diálogo com Ele, lamentando e protestando, descrevendo para Ele o que a gente está sentindo, quão mal a gente está. Não é intuitivo para mim orar desse jeito. Não é fácil para mim orar desse jeito. Talvez para você também não seja. Mas as palavras de Davi se tornaram a palavra de Deus, nos ensinando a como orar. Nos ensinando a como lidar com nossos momentos de dor. Quem já fez terapia sabe que eu não sou da área de psicologia de jeito nenhum, mas a gente sabe, de alguma forma pela vivência, que os psicólogos nos auxiliam a perceber melhor a situação para depois poder tratá-la. Talvez você já tenha passado por isso. Sentado numa cadeira e ele te incentivou a isso. No sentido de fazer a gente dissipar aquela fumaça toda que está deixando a gente desorientado, sem saber como agir, e a gente começa a identificar, detalhar, reconhecer, para depois o processo de cura começar a acontecer. E eu tenho a impressão de que essas orações bíblicas, como essa do Salmo 22, tem uma proposta semelhante. Uma espécie de atitude de rasgar o coração honestamente diante de Deus e de nós mesmos, descrevendo detalhes do que a gente está sentindo face àquilo que a gente está enfrentando. A gente faz isso na terapia, ou algo parecido com isso. E Davi está fazendo isso daqui com Deus. Quando a gente chega no verso 22 e no verso 26, tem uma mudança repentina, repara. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós temeis o Senhor, louvai, glorificai vós todos. E ele continua. O que aconteceu? De uma hora para outra, repara que o tom muda. Muda completamente o tom. Após um longo período de lamento e protesto, um breve momento de pedidos, Davi louva. Ele começa a louvar e começa a incentivar outras pessoas a louvarem na congregação. Apesar de ser muito estranho de novo, muitas vezes para a gente, é muito comum em vários salmos desse tipo acontecer essa virada de louvor no meio do sofrimento. O louvor a Deus faz parte dos salmos de lamento e protesto. Olha que interessante. É meio que rotineiro eles chegarem nesse momento da oração, os salmistas, e louvarem.
A certeza da resposta e da intervenção de Deus é tão grande que o salmista exalta o Senhor no meio da congregação. Parece que em algum momento Davi experimenta o livramento e isso impele ele a celebrar no templo com o povo. No meio da congregação, é o final do verso 22. Né? E depois no verso 23 ele convoca todo mundo. Após partilhar o seu testemunho, ele convida as pessoas para glorificar e reverenciar o Senhor, pois ele não desprezou o aflito que clamava por socorro. É isso que Davi está fazendo. É o convite para uma festa. Repara no verso 26, por exemplo. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Parece um entoar de uma celebração, de um desfecho, uma vitória. Parece que Deus respondeu Davi, de alguma forma. Ou pela fé, ele declara, certo dessa resposta. Na transição do verso 21 para o verso 22, ele diz, sim, tu me respondes. E aí ele começa a louvar a Deus. Depois de desnudar a sua dor, Davi convida outros para conhecerem a sua dor e festejarem sobre como o Eterno ouviu e interveio na sua realidade. Será que a gente faz isso? Será que isso é habitual para nós? É uma pergunta que a gente precisa fazer de novo nesse ponto. Isso deveria ser parte da nossa caminhada individual e comunitária com Deus. Você está passando por um sofrimento, você contar no processo e no depois. Testemunhar o que Deus fez na sua vida. Particularmente, tem me feito muito bem ouvir testemunhos da atuação de vida na vida de tantos de vocês, especialmente em momentos que a gente tem experimentado isso muitas vezes nos cultos de pôr do sol, de início de sábado, nas sextas-feiras, que a gente tem feito de maneira virtual. Ainda que seja online, estamos nesse isolamento necessário para o momento, a gente não pode ainda sentar numa mesa para comer junto e celebrar, como o Davi está falando aqui, que é o que estava para acontecer com os sofredores. Mas é contagiante ouvir a história de cada um com Cristo. Mesmo não nos termos ideais. Desde o conforto que a Fernanda recebeu na época que ela estava sofrendo com a sua mãe, até a recuperação de tantas pessoas por esse vírus estar infectando todo mundo, até o amparo que a Tati experimentou nos períodos de formação com 2 meninos pequenos, tudo isso ajuda a nos edificar. E nos alegrar em Deus como uma família de fé. Quando a gente divide o que a gente sente, o que a gente passou, e como Deus responde a essas coisas. Por que isso é tão importante, gente? Porque, infelizmente, como dizem os arrais, é possível vivermos sozinhos, cercados de gente e de conhecidos. Não é fácil encontrar comunidade real. E nós tendemos a ser mais discretos. Inclusive, especialmente, os mineiros. A gente tem dificuldade de se abrir. Sem o quadro atual, a gente já naturalmente se isola. A gente tem medo, muitas vezes, dificuldade de se desnudar. E parte do processo da cura, através do lamento e do protesto na Bíblia, envolve a partilha comunitária de dor e da resposta divina sobre ela. É o que a gente está vendo nesse salmo, é o que a gente está vendo na experiência de Davi. Dialogar com Deus sobre o seu sofrimento em busca de restauração, de acordo com o Salmo 22, passa também pela partilha disso com o seu próximo. Ao dividir as nossas lutas, tem pelo menos algumas coisas básicas que acontecem. Nós descobrimos que nós não somos os únicos a passar por aquilo. E equalizamos mais equilibradamente a nossa dor ao ouvir também a dor do outro. A saber que talvez a nossa situação não é assim tão desesperadora quando eu olho para a dor de quem está do meu lado. E ao dividirmos os nossos livramentos, nós fortalecemos a fé uns dos outros. E atribuímos o devido louvor àquele que nos cria, àquele que nos redime e àquele que nos sustenta. Isso tudo já pode ser exatamente parte ou até a própria resposta de esperança que alguém precisa, você precisa, ou alguém ao seu lado precisa. Em algum momento oportuno, nós ouvimos
vários testemunhos incríveis, como alguns que eu partilhei aqui brevemente, ou mencionei que a gente ouviu na nossa comunidade. Mas a gente ainda vai ter a oportunidade, por exemplo, de ouvir do incrível milagre que Deus fez na vida do senhor Antônio, pai do Asley. Uma das coisas mais incríveis que aconteceram entre nós, perto de nós. Após ser esfaqueado, internado em estado gravíssimo, passado por complexas, difíceis cirurgias, vez após vez, altos e baixos na recuperação, processo de partilha da dor durante os momentos, antes de acontecer, obviamente sem saber qual seria o fim, teve um papel fundamental na relação espiritual, tanto vertical quanto horizontal, da nossa comunidade, do próprio Asley e da sua família, e da gente, vivendo aquele processo junto, com Deus e em comunidade. Quero te encorajar a viver isso. Quero nos encorajar a crescer e amadurecer nessa experiência. De não nos escondermos numa caverna, mas desnudarmos o nosso coração diante de Deus e uns com os outros, para a gente se curar de momentos de dor. A gente precisa disso. A partir do verso 27, Davi diz: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações, todos os opulentos da terra, hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Gente, presta atenção no que ele está falando aqui, nesse início do desfecho da oração. Depois de lamentar e protestar por um longo tempo, pedir brevemente, encontrar a resposta divina em algum ponto, resultando em testemunho e louvor junto à comunidade, o que Davi faz agora? Ele põe em perspectiva a sua história de dor perante toda a história da intervenção de Deus sobre o mundo. Ele começa a falar das nações. A sua dor é uma gota no oceano de narrativas da misericórdia de Deus sobre povos e nações. E no verso 29, ele deixa claro que nem a própria morte é o fim último, diante do livramento que o Senhor é capaz de conceder. De alguma forma, Davi está dizendo que os fiéis que descem à sepultura um dia comerão e adorarão novamente. A solução final para o sofrimento humano rompe as barreiras da morte e se projeta na eternidade. É esse caminho que ele conduz para o fim da sua fala. E nos últimos dois versos, 30 e 31, Davi declara: a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Ele conclui então apontando que essa realidade de falar, de anunciar, de contar os feitos extraordinários do Senhor, se perpetuará para todo sempre, de geração em geração. Vocês estão entendendo a profundidade do que ele está dizendo aqui? Testemunhar do amor e da misericórdia de Deus em nossas vidas começa agora e se estende para a eternidade sem fim. O que ele está dizendo é que essa prática que a gente precisa tanto hoje, de dividir com Deus o que a gente sente, como que está as circunstâncias da nossa vida, e fazer isso comunitariamente uns com os outros, é algo que não vai parar depois que a dor parar. Essa experiência é tão valiosa que mesmo depois que o sofrimento se acabar, mesmo depois que Deus puser um fim, a gente vai continuar contando por gerações sem fim das experiências, dos livramentos de Deus, na nossa vida particular, na vida das pessoas ao nosso redor. Essa é a rotina do céu. Repare nos cânticos que você tem no livro de Apocalipse. É cantar dos feitos e da grandeza de Deus sobre os seus filhos. É isso que a gente vai fazer a eternidade inteira. O que Davi está exemplificando e ensinando para a gente é por que não agora, enquanto a gente precisa ainda mais, no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, no meio das injustiças que a gente passa. Por que não começar agora? Especialmente se você está sofrendo, nesse momento,
e se sentindo abandonado por Deus, é possível que a segunda metade desse salmo te pareça muito estranha. Essa parte do louvor, essa parte da partilha, do testemunho. Talvez você identifique-se mais com a primeira parte. Você está sofrendo agora. Lamento e protesto. Aliás, pode parecer até impossível transitar de um lado do começo do salmo para a segunda parte. Transitar desse momento de descortinar a dor para esse momento de louvor. Especialmente diante do quadro calamitoso que a gente está vivendo. Especialmente para quem tem familiares, para quem tem gente perto que está sofrendo muito. O que você faz, então? O que eu faço? Voltando aos primeiros versos do Salmo 22, nós lemos uma frase que foi repetida por Jesus na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Se nós fizermos um exercício de voltar para as cenas da paixão de Cristo nos evangelhos, nós vamos notar que cerca de aproximadamente 20 vezes os evangelistas citam, aludem, fazem alguma relação com a experiência de Cristo ali e o Salmo 22. Talvez enquanto a gente estava lendo, você lembrou disso. Ou percebeu em algumas falas que existem várias alusões aqui a Jesus. Como, por exemplo, partilhar as roupas, traspassar os pés e as mãos, os insultos, as pessoas o cercando e o ameaçando, a violência. Sem falar na própria frase exata que Jesus cita da própria boca. Ainda que a gente faça relações entre Antigo e Novo Testamento, vejamos esse salmo como profético, essa declaração do início do salmo não é exatamente uma profecia, né, que Jesus falou. Isaías anunciar a vinda de um menino que vai ser Deus forte, Pai da eternidade, que as origens do nascimento dele seriam em Belém, que são outros textos proféticos, ok. São de fato profecias, mas o Salmo 22 não é exatamente uma profecia, é um lamento. É um lamento. Que mesmo um falso Messias poderia ter falado. Mas Jesus assume as palavras de Davi e de tantos outros que oraram entre esses dois grandes ícones da história bíblica e Jesus, o maior deles, Deus na terra. Jesus toma essas palavras como suas. O lamento de Davi se torna o lamento de Cristo. Cristo se identifica com a dor humana e com a sensação de abandono do Pai. Citando o Dr. Tim Mack, na cruz, Deus se tornou o Deus esquecido. Na cruz, Deus se tornou o Deus esquecido. Cristo não apenas simpatizou com o sofrimento humano, ele se identificou mergulhando na experiência. O próprio Deus se sentindo abandonado por Deus. Muitos de nós talvez nunca verão nessa vida as respostas plenas para orações no meio do sofrimento. A experiência de Jesus, de Cristo, gente, nos oferece a base para nós orarmos como Ele orou. Nós clamamos a alguém que tomou sobre si o nosso sofrimento e, como Deus, já se sentiu abandonado também. Jesus experimentou todas as fases do Salmo 22 para que eu e você, pela fé, possamos experimentá-las também. Praticamente, de maneira bem concreta, crer em Jesus como seu Salvador envolve se agarrar a Ele pela fé, em momentos de dor. Na certeza de que ainda que você morra, nele você espera. Isso significa crer em Jesus como Salvador. É quando no meio da dor você fala, Ele já me resgatou, Ele já me salvou, Ele assumiu tudo isso. Ainda que eu não veja todas as respostas, ainda que eu não saiba o que vai acontecer amanhã, ainda que eu não veja a luz no fim do túnel. Ele é meu Salvador. Ele não foi, Ele é agora. E Ele vai ser amanhã e depois.
quer o livramento seja visto agora. Seja visto depois, ou daqui a muitos anos, ou talvez só depois da sepultura. Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, é o único redentor, de fato, da humanidade. E nada muda essa realidade. Essa é a mensagem de Jesus como Salvador. Concluindo, gente, das muitas lições, muitas, que o Salmo 22 ensina, eu quero destacar só algumas, para a gente finalizar. Expor os seus sentimentos a Deus não é falta de fé, é exercício de fé. Todo esse lamento, todo esse protesto revelam que Davi sabe aonde que está a única fonte para sanar a sua dor. Deus. Ele só lamenta e protesta com Deus porque ele espera em Deus, senão ele não se daria sequer ao trabalho de fazer isso. A sua ousada oração, ao contrário de abandono de fé, é a mais viva expressão dessa fé. A única esperança de Davi é em Deus, e por isso ele lamenta com Deus, e por isso ele cobra de Deus, por isso ele protesta com Deus. Não se acanhe de expor seus sentimentos diante de Deus. Ele está te convidando para isso através desse salmo. Segundo ponto, partilhe as suas dores e também seus testemunhos com a comunidade. Divida as experiências e não celebre sozinho as suas vitórias espirituais. Ajude quem está do seu lado, mesmo com a sua dor. Pode não parecer com muito sentido a princípio, mas a sua dor pode ajudar muita gente. Pode ajudar muita gente. E por último, a oração de Davi se tornou a oração de Jesus e pode se tornar a sua e a minha oração. Jesus abraçou essas palavras para ele, para a experiência dele como Deus homem. E você pode abraçá-las também para a sua experiência. Talvez seja desconfortável, mas o próprio Deus te convida a fazer essa jornada com ele. E em Jesus, em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, em sua intercessão agora por nós, o caminho já está pavimentado. Que a paz que só Ele pode dar ao passar pelo sofrimento por nós e vencê-lo, te carregue nos dias difíceis que estamos vivendo e que vem pela frente. Porque em Cristo, você e eu somos mais que vencedores. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eterno nosso Pai, nosso Rei, às vezes a gente se sente sozinho. Talvez alguns ou muitos dos seus filhos e filhas que estão aqui, que estão acompanhando essa mensagem pela internet, estão se sentindo completamente abandonados. Largados. Menos que um ser humano. Indignos. Desprezados. Eu não sei o que cada um está sentindo. Sei um pouco sobre o que eu estou sentindo. Mas, Pai, eu quero te dizer que é um privilégio poder aprender com Davi e com Jesus a ter uma conversa aberta e franca contigo. A vida não está fácil para ninguém. Está extremamente dura para uma boa parcela da nossa população e da população mundial. E cadê o Senhor nisso tudo? Salva-nos, livra-nos. E nós cantaremos louvores ao Teu nome. E nos uniremos para todo sempre, para Te exaltar
Em nome de Jesus. Amém.